Bom dia, povo de Deus. O Senhor nos abençoe nesta manhã gloriosa, abençoada, em que a nação do Senhor se reúne para estar diante da sua palavra e para receber do seu Espírito o encaminhamento para onde devemos nos mover. Que o poder do Senhor esteja sobre nós, removendo todas as marcas desta grande Babilônia, onde estamos vivendo e dependendo tanto dela. O Senhor remova neste dia essas marcas e permita que os pensamentos, os hábitos, costumes e conceitos deste mundo tão perdido não venham perturbar a nossa paz, a nossa tranquilidade nessas pastagens verdejantes que o Senhor colocou diante de nós nesse encontro. Que as bênçãos do Filho de Davi estejam sobre nós. Amém. Nós refletimos sobre a palavra anunciada no dia de ontem pela pastora Wanda, no livro Deuteronômio. Vimos que em quase todos os capítulos que nós abrimos, nós vemos um Deus que chama a nossa atenção com todo vigor e que procura nos levar a uma reflexão acerca da sua própria pessoa, dizendo, olha, veja, não há nenhuma outra nação a quem Deus falou como falou a este povo. Consulte a história, toda a história, veja se há algum povo, alguma nação que recebeu a visita do poder deste Deus, fazendo tantos sinais, tantas maravilhas, para mostrar que esse povo era um povo escolhido. Nos adverte em diversas passagens, mostrando que nós precisamos nos sujeitar a esse poder para que com ele possamos ter harmonia, para cumprirmos no futuro as promessas que foram estabelecidas com o pai da fé, o nosso pai Abraão. Pode ser que neste encontro a gente não tenha feito nenhuma observação acerca das dificuldades da nossa vida pessoal. Problemas com o filho, com o marido, com a vida profissional, com nós mesmos, depressões, angústias, medos, arrastamentos, inclinações. Parece que nenhuma atenção foi dada a essas coisas, que diante dos planos de Deus para esta grande humanidade, esses problemas quase nada significam, irmãos. E com toda certeza eles vêm das sombras. E nós nos deixamos envolver por essas sombras, pensando que nós podemos viver por nós mesmos, que nós fomos formados, instruídos por essa família, por aquela escola, por essa sociedade, por uma universidade. Pensamos que isso é a vida. Isso não passa desse mundo de glórias humanas que está aí fora, e nós, enrolados nesse mundo, nós passamos a sofrer, passamos a viver angústias, aflições, sem precisar viver essas coisas. Passamos a ficar doentes, ter câncer, ter isso, ter aquilo, em função de nós estarmos fora da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Nós nos deixamos envolver pelas coisas carnais que existem nesse mundo, pelos arrastamentos, pela grande Babilônia, essa grande cidade hipotética, porque não é um lugar, mas é um estilo de vida. Nos deixamos envolver. Ela nos oferece coisas a todos os instantes para que a gente possa se envolver com ela, e nós nos deixamos arrastar, porque não somos fiéis, não somos judeus de verdade, nós somos gentios. Os gentios levam as coisas assim, sabe? De qualquer jeito, tá? Amém, aleluia, tal, e vai vivendo do seu jeito.
a partir de agora, faz-se necessário que nós deixemos um pouco de lado esta vida gentia para deixar que o espírito do judeu verdadeiro, aquele judeu de coração, aquele judeu dedicado, aquele judeu que sabe que ele precisa ser apartado, isso precisa viver em nós. Eu fico pensando que os irmãos hoje têm grande dificuldade por causa do próprio mundo, onde os nossos filhos são inseridos nas escolas, universidades. Opinião de psicólogos, de entendidos, que não tem nada a ver com Deus. As coisas que esse povo fala não tem nada a ver com Deus. Efetivamente, nós não precisamos do mundo. Nós temos Deus. Dizia o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo à nossa disposição. Se nós temos a mente de Cristo, eu não sei por que nós temos que bater na porta do mundo para resolver nossos problemas, irmãos. E nós não temos autoridade, não temos firmeza para lidar com os nossos filhos, porque não queremos criar confusão com os nossos filhos. Nós achamos que eles podem sumir de casa, fugir, ir embora. Parece até que eles são nossos filhos, né? Não são nossos filhos, são filhos de Deus. E se um dia, por causa da nossa repreensão, os nossos filhos resolverem ir embora de casa, ou se afastar de nós, ou romper o laço conosco, não tem problema nenhum. Eles estão arrumando uma dificuldade enorme para eles com Deus. Agora, se nós ficarmos inertes, se nós nada fizermos para educar os nossos filhos, para dizer a eles com todas as letras que eles estão desagradando o nosso Deus, que esse é o Deus da verdade, o Deus criador de todas as coisas, e eles se enfiarem neste mundo e se perderem, o Senhor tomará conta de nós, por nós termos deixado as coisas correrem soltas e não fazermos coisa alguma para alertar a nossa casa. Com certeza nós não estamos vivendo como judeus, irmãos, nós vivemos como gentios. Isso é muito grave, isso é o poder da Babilônia sobre a nossa vida. Está toda hora nos oferecendo. Agora de manhã fui abastecer o carro para vir para cá e fui até o caixa para pagar o combustível. Aí fiquei olhando assim, a moça estava ocupada. Havia ali aqueles adesivos que a gente põe no carro para dar um cheirinho no carro, né? Aí eu olhei assim o adesivo, fiquei olhando ali enquanto esperava a moça terminar o serviço dela. Aí eu olhei no adesivo, estava embaixo assim, afrodisíaco. Eu falei, mas essa Babilônia é danada, né? Ela oferece tudo para nós. Nós chegamos num lugar, está ali a oferta. Chegamos no outro, está ali a oferta para a gente poder usar, gozar, fazer, passear. Tudo está à nossa disposição. Essa é a Babilônia. Você pode ter sua religião que você quiser, livre. Ora, afinal de contas, todo mundo pode crer como quiser. Não é isso que diz a Constituição Federal? E fique aqui no nosso meio, compre os nossos produtos, consuma, goze, passeie, vá para cima, vá para baixo, faça o que você quiser. Isso não passa de Babilônia, a terra da perdição. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Apesar de nós estarmos assim, digamos, à frente desse trabalho, eu fico imaginando que Moisés, quando o acampamento parava, ele ficava anos aflito, até que a nuvem se movesse. Para onde vamos? Eu não sei o que vai ser do nosso futuro. Penso que os irmãos já tem alguns que gostariam de me perguntar, né? Mas, enfim, já vou esclarecendo que eu também não sei. Mas a palavra do Apocalipse 18 que o pastor levantou ontem na sua pregação, ela me deixa temeroso. Quando parece que quase um grito vem do céu e dizendo, sai dela, povo meu. Não incorra nos seus pecados. Isso é muito sério. E eu tenho medo disso, do que vem aí pela frente. Mas, como dizia Davi, aonde é que nós vamos nos esconder da sua face? Se alguém souber um lugar para a gente se esconder destas coisas, por favor, informe-me. Não há lugar de esconder, o que temos de fazer é seguir confiando nesse Deus poderoso que em tantos momentos difíceis esteve com o seu povo enfrentando batalhas e até se submetendo à condição de senhor da guerra para poder proteger o seu povo. O Deus de amor teve que se submeter à condição de senhor dos exércitos para cuidar, para proteger, para zelar de nós que somos o seu povo durante todos esses anos.
Então eu acredito, irmãos, nessas preocupações que são naturais a nós todos, que não vai haver nenhum problema. Amém? Vamos atravessar essas dificuldades todas e com certeza de vitória. Que o Senhor nos abençoe. Quando estamos aqui diante das Escrituras, estamos preparando os estudos e tal, escolhendo os textos. A nossa dificuldade é que a gente se vê diante de um oceano e a gente se pergunta assim, onde é que eu vou tirar água para dar para o nosso povo? São tantas passagens, são tantos versículos, são tantas verdades, são tantas maravilhas, são tantas coisas gloriosas, que nós ficamos perdidos diante daquele oceano, sem saber o que fazer. A impressão que dá é que a gente poderia falar durante a vida toda sobre as coisas do nosso Deus, ainda ficaria faltando tempo. Tantas são as maravilhas deste Deus. Mas temos que escolher alguma coisa, temos que pegar alguma gota d'água para poder matar a nossa sede. O reformador Martim Lutero, ele dizia que nós temos um livro muito especial nas Escrituras Sagradas, que é o livro de Salmos. Ele dizia com muita procedência que se todos os outros livros das Escrituras fossem tirados e ficasse somente os Salmos, nós temos nele uma pequena Bíblia, que tem todo o poder de instruir, de nos salvar e de nos alertar acerca das coisas que foram, que são e que viriam. Este livro, uma boa parte dele foi escrito pelo rei Davi. Essa figura é uma figura muito especial. E conhecer a vida dele, talvez seja uma forma de conhecer a nossa própria vida. A nossa simplicidade, o nosso crescimento, a nossa glória, a nossa perdição, o nosso arrependimento e a nossa restauração. Como eu disse aos irmãos, examinando os livros do Velho Testamento, nós encontramos ali algumas coisas que o cristianismo escondeu. Ou talvez, aqueles que formularam a doutrina da igreja cristã não perceberam. Existe ali dentro um pacto que Deus estabeleceu com a casa de Davi e disse que a casa dele iria reinar sobre o povo de Deus e sobre este mundo eternamente. Isto é muito grave, porque se a palavra de Deus é a verdade, ninguém pode duvidar que a casa de Davi vai governar sobre o mundo. Estranhamente, Jesus nasce dessa linhagem. Foi o nosso Senhor chamado Filho de Davi, porque a ele foi dado este reino, o reino que vai ser estabelecido, o mundo novo. Nós precisamos meditar, examinar. Eu tenho conversado com alguns irmãos, eles estão cheios de curiosidade por tantas coisas que perguntam. Fico pensando, mas nós temos que ver tantas coisas ainda para compreender melhor. Em face dessas revelações novas que estão chegando até nós. Eu dizia à pastora Wanda esses dias, talvez a gente tenha até que tirar esse nome de Velho e Novo Testamento para ter um testamento só, uma só palavra. Aparentemente, estas coisas têm que estar juntas. Elas não podem estar separadas por uma página em branco no meio da Bíblia, dizendo, esse lado aqui é dos cristãos, esse lado aqui é dos judeus. Isso não tem nenhum sentido em face das novas revelações que Deus está fazendo para nós. E precisamos ter a coragem de fazer isso. Nós não temos compromisso com nenhuma instituição, com nenhuma teologia, com nenhum líder religioso. Nosso compromisso é só com o nosso Deus. E precisamos ter a coragem de examinar as coisas que foram reveladas. E como disse o pastor Márcio, se a coluna se mover, a gente vai junto. Amém? A viagem não terminou, nós não chegamos na terra prometida ainda, nós precisamos seguir. E seguir corajosamente. Eu queria que os irmãos abrissem a sua escritura, para nós começarmos a nossa pré-lição, no livro 2 Samuel, no capítulo 23.
O capítulo 23, segundo Samuel, estão registradas as últimas palavras do rei Davi. Estas são as últimas palavras de Davi, diz o filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar dele ainda não ter nascido. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém. Essas palavras, tão poucas palavras de Davi, primeiro nos dão aqui a dimensão da relação do Senhor com esse homem que era um homem pecador como nós. Talvez até mais pecador do que nós. O que nos traz um certo conforto, porque indica que Deus, apesar dos nossos pesares, Ele está querendo nos falar. E por causa dos nossos pecados, de maneira alguma Ele está distante. Ao contrário, por causa dos nossos muitos pecados, Ele está perto para nos tirar do meio desses espinhos. Quando lemos o Salmo de Davi, lembremos sempre desta palavra que diz que o Espírito do Senhor por ele falou. E que disse a ele que haveria um que nasceria da sua descendência. Ele não havia nascido ainda, seria um justo por excelência. Seria como a luz da manhã, como o sol quando sai, sem nuvens e com seu poder faz germinar a semente, fazendo brotar as plantas. No versículo 5, é interessante ele, nessa relação com Deus, muito sincera da parte dele, ainda que minha casa não tenha nenhuma razão para que o Senhor olhe para ela, no entanto, o Senhor fez com ela um pacto. E nós estamos aqui falando hoje da casa de Davi, irmãos, porque para nós, quem anda com Jesus e o ama, pertence à casa de Davi. Não pertence a nenhuma igreja, não. A igreja é uma instituição humana, necessária, evidentemente, ao tempo de transformação do mundo por certo tempo, mas acima da igreja está a casa de Davi. Está Cristo. Está o Cristo de todos os homens. Está o Cristo que une, não está o Cristo que divide. Está o Cristo que vai estabelecer o reino de Deus na face da terra, apesar dos homens e das suas doutrinas e verdades e coisas que falam e que fazem, e do poder que pensam ter e da glória que pensam ter. Apesar de todas estas coisas, o reino será estabelecido por causa do Cristo, por causa do Senhor, cuja casa é a casa deste pecador. Ele diz, não é por honra, não, é porque o Senhor quis. Então o Senhor, ele faz as coisas do jeito dele, não é do jeito que nós achamos que ele tinha que fazer. Ele não foi procurar nenhum justo, não, para dizer, olha, essa casa aqui é um justo, eu vou fazer aqui minha casa, daqui vai nascer o meu filho que vai governar este mundo eternamente. Ao contrário, ele foi lá na casa do pecador. E pegou o pecador e fez o que quis dele. Depois ele faz coisas semelhantes com Paulo. Ele poderia pegar algum justo para poder tornar o seu apóstolo dos gentios, que iria levar a bandeira do evangelho, da sua salvação, a todas as nações.
como fez. Ele foi pegar um sujeito que perseguia a igreja, um rabino judeu, que achava que estava fazendo muito bem dar pancadas nos cristãos. E prender cristão era o que ele gostava de fazer. Falou, estou agora, contudo, servindo ao Deus Altíssimo. E o Senhor, desprezando todas essas coisas que eram necessárias, mas produto do atraso humano, as religiões, o sacerdócio dos homens, os valores dos homens, desprezando todas essas coisas, ele foi atrás deste rabino e disse, bom, vou mostrar como eu faço com os pecadores, com os meus inimigos. Se eu quiser, eu pego até um inimigo e faço dele um amigo meu. Então, é um poder que não tem limites. Transforma Paulo no grande apóstolo dos gentios. O maior de todos os apóstolos, na verdade. Não houve ninguém como ele. Que deixou ensinamentos, que lutou, que andou em lombo de burro, andou a pé, viajou por aquelas estradas poeirentas, perigosas, enfrentando a ira de falsos irmãos, a perseguição dos judeus, foi apedrejado, foi preso, açoitado de todas as maneiras. Humilhado publicamente, recebendo chibatadas, como se fosse um homem vil. E depois, decapitado. E o Senhor, Ele faz sim as coisas do jeito dele. Nós precisamos confiar nesse poder. Às vezes o diabo chega para a gente e diz assim, olha, você não é nada. Olha, você é um lixo. Olha, você é isso. Olha, você é aquilo. A gente acredita nessas coisas, irmãos. Diz ao diabo, olha, eu posso ser mesmo isso que você está falando, mas eu tenho um Deus que me ama. Ah, mas você cometeu adultério. Eu tenho um Deus que me ama, que me perdoa, que me quer. Ah, você é mentiroso, você é orgulhoso, você é vaidoso. Eu tenho um Deus que me ama. A minha vaidade, a minha mentira, meu adultério, meus pecados, ele só tem a ver com o meu Senhor. Ele não tem a ver com o que você acha. O que você pensa de mim não tem nenhuma importância. O que os homens pensam de nós, nenhuma importância tem. Agora, o que o nosso Senhor pensa de nós, isso tem importância. Então, eu me entendo com o meu Senhor. Ele faz da minha vida o que Ele quer. Entregue-se ao Senhor. Deixe que o Senhor opere na sua vida. Eu acredito que nós, irmãos, eu não gostaria de usar a palavra aqui de verdadeiros cristãos, porque implicaria a ideia de que os outros cristãos não são verdadeiros. Eu quero evitar de usar essa palavra, mas nós que somos o povo de Deus, que amamos a Jesus, nós somos da casa de Davi. Nós pertencemos a essa casa. Nós não pertencemos à Igreja Católica. Nós já estivemos no seio da Igreja Católica, trabalhando dentro dela e vivendo em torno dela, com toda certeza, nós somos as ovelhas desgarradas que estão nessas regiões, aqui do Brasil, das Américas, no mundo ocidental, há muito tempo. Estamos envolvidos com a igreja, estamos envolvidos com a fé católica, talvez estivemos envolvidos com a fé protestante. Evidentemente que estamos no seio dessa confusão chamada igreja, que é uma confusão de rosto mesmo, de divisão, de opiniões, de palpites e tudo mais. Mas agora é um novo tempo em que o Senhor se revela a nós dizendo que nós somos aquelas almas do deserto, que nós estivemos lá atrás, fazendo batalhas, lutando, enfrentando perigos, desafios, desobedecendo o nosso Deus, sendo repreendidos pelo nosso Deus, sendo escravizados pelo nosso Deus, para que nós pudéssemos chegar aqui. Agora nós chegamos e o Senhor nos revela, vós sois o meu povo. Não temas. Às vezes nós falamos, olha, nós somos poucos. Será que nós somos mesmo? Será que esta tarefa está sendo dada a nós para levantarmos uma bandeira? Talvez Paulo não tivesse tido dúvidas quanto ao que aconteceu com ele. Será que Pedro não teve dúvidas? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os apóstolos? Eles sumiram de perto do Senhor. Pedro negou o Senhor, de medo, de dúvida, de aflição, de angústia. Não é que ele era um homem covarde, mas ele tinha as mesmas dúvidas que nós temos. Eu penso que, com todos os homens de Deus, sempre eles estiveram nessa aflição.
Quando a gente lê um profeta para saber sobre a vida dele, a gente não vê um Deus falando com ele todo dia. Olha, no dia primeiro Deus apareceu, conversou tal coisa com Isaías. No dia segundo, ele veio e falou tal coisa. No dia terceiro, falou mais isso, mais aquilo. Não, a gente vê que Deus fala com o profeta 2 ou 3 vezes durante toda a vida do profeta. E entre um espaço e outro, como é que o profeta vivia? Será que ele vai voltar? Ele vai voltar a falar comigo? Será que eu falei alguma coisa que ele não queria que eu falasse? E agora ele não volta mais, ele está aborrecido comigo? Quantas aflições os homens de Deus devem ter passado ao longo da história, irmãos? Eu penso que nós somos pessoas normais. E se Deus está nos chamando, nós teremos as mesmas dúvidas. Mas nós não podemos cometer o pecado de não anunciar o que Ele está falando para anunciar. Não podemos cometer esse pecado. Como disse a palavra, acho que da irmã Marilda na exortação, olha, se a gente não falar, o pecador vai ser cobrado, mas nós também seremos cobrados. Se nós falarmos e o pecador não ouvir, ele vai ter que se entender com Deus, mas nós estamos em paz. Tenhamos assim, irmãos, essa coragem para receber com alegria o que o Senhor está nos revelando. E que a gente trabalhe, todos nós, olha, nós temos várias inteligências aqui no nosso meio, irmãos, a quem eu creio que o Espírito Santo tem relação. Eu acho que essa Babilônia atrapalha um pouco tudo isso, mas a gente pode fazer um esforço para melhorar a nossa relação com Deus, por meio da oração, por meio da leitura bíblica diária, pedindo ao Senhor que nos ajude. Estamos lançando a semente de um novo caminho, de uma nova maneira de ver as Escrituras, e as raízes, assim, os primeiros fundamentos estão nessa apostila que vocês receberam. E queremos que vocês colaborem conosco no sentido de fazer com que esses ensinamentos possam crescer, para que eles sejam uma obra do povo de Deus, uma obra que o Espírito falou por muitas bocas e pensamentos. E não somente por meio de uma pessoa ou outra. Se ele quiser, ele faz. Mas por que não todos nós? Vamos ler, vamos pensar. Manda uma mensagem para nós. Ó, pastor, poderia pôr mais uma pergunta aqui que ficaria mais completa. E quando a gente está fazendo aquela coisa ali, o trabalho é uma coisa para nós dolorosa, irmãos. Parece um parto. Uma confusão se estabelece na nossa cabeça, no nosso ser. Eu penso que enquanto o bem está nos induzindo a fazer o trabalho, o diabo vem e fala, não, isso não é assim não. Isso não é bem assim não, olha, põe uma confusão na sua cabeça, né? Então o trabalho, ele nasce com uma marca da necessidade de ser trabalhado pelo povo de Deus. Dentro dessa visão eterna que o Senhor revelou a nós, mostrando que nós somos deuses, e agora nós entendemos de verdade porque nós somos deuses, não é só uma coisa metafórica, não. Uma palavra jogada ao vento, vós sois deuses porque nós seguimos o Senhor. Não, nós somos deuses mesmo, saímos da intimidade, do seio do Pai eterno. E sabendo disso, vamos colaborar com esta obra, todos nós. Cada um tem alguma coisinha para dizer. Olha, pastor, aqui nessa pergunta ficou uma dúvida, aqui nessa colocação que o senhor fez, não ficou muito claro para mim. Será que eu que não estou entendendo ou o senhor que não explicou direito? Por favor, faça isso, colabore conosco. Para que no ano que vem, se Deus quiser até o encontro do ano que vem, que vai ser também nesse período, nós já tenhamos o nosso livro pronto, o livro básico dessa nova visão das coisas do Senhor. Estamos fazendo um trabalho para que ele seja distribuído nas livrarias do país. Vamos pensar e trabalhar juntos, porque nós precisamos da força de todos vocês, para a gente poder levar essa mensagem às outras ovelhas que estão espalhadas. Eu não acredito que são muitas, mas tem um bom número de ovelhas espalhadas aqui no nosso Brasil. Um resumo desse trabalho vai ser traduzido em várias línguas e ser publicado na internet para ver se encontra ressonância em outros países. Então, nós estamos sendo chamados, irmãos, para uma tarefa. Estamos sendo chamados para assumir a nossa condição de filhos de Davi, daquele rei de onde nasceu o nosso Salvador.
Estamos sendo chamados para a nobreza dessa casa. A casa de Davi é uma casa nobre. Não porque é cheia de homens perfeitos, mas porque ela é constituída de homens normais. Cada um com o seu pecado. Cada um com a sua marca. Não se envergonhe do que você foi. Mas alegre-se daquilo que você pode ser daqui para frente. Porque vamos deixar para trás as coisas velhas. E vamos assumir com coragem as coisas novas que estão sendo reveladas pelo Senhor. Vamos a algumas questões doutrinárias para concluirmos o trabalho. Acho que as palavras principais já foram ditas, mas podemos fazer algumas considerações aqui sobre os escritos. Primeiro, irmãos, vamos examinar um pouquinho Isaías. Aí no capítulo 11, eu dei para vocês aí um material com alguns destaques nessa história que nós encontramos aí nas Escrituras, que trata da evolução das tribos de Israel, da sua dispersão, da sua unidade, depois de novo da sua dispersão. E aí definitivamente 10 tribos desapareceram. Não há nenhuma notícia delas. As ovelhas se multiplicaram, espalharam-se pelo mundo. No meio de toda essa história, o profeta que faz a primeira abordagem, dizendo que vai haver uma salvação, uma busca, um resgate dessas ovelhas, é o profeta Isaías. Ele viveu em 720 a.C. Ele viveu mais ou menos uns 150 anos antes da escravidão na Babilônia. Este capítulo 11, ele inicia falando do tronco de Jessé. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor, de respeito ao nosso Deus. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, com o verbo, e com o sopro dos seus lábios matará o pecador, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia, nos dias do tempo do fim, que a raiz de Jessé, que é a descendência de Davi, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, Etiópia, Elã, Sinar, Amate e nas ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, mostrando que também tem judeus espalhados aí por esse mundo, e congregará desde os 4 fins, os 4 confins da terra.
e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim, que são os cristãos, não invejará mais os judeus, e os judeus não oprimirão mais os cristãos. A palavra de Isaías aqui no capítulo 11 nos mostra que a casa de Davi é a casa onde foi gerado o Senhor, né? E este capítulo traz tantas coisas do nascimento das raízes do Senhor até a gloriosa chegada do reino de Deus. Em poucas palavras, o profeta discorre eventos que acontecerão em muitos tempos. Ele fala de Jesus Cristo como esse filho de Davi, que nós precisamos dar toda a atenção para ele, por causa do que ele nos traz. Aqui no versículo 2, com que devemos nos ocupar? Com o espírito de sabedoria. O que é espírito de sabedoria? Irmãos, as pessoas pensam que sabedoria é uma coisa que você pode escrever num livro e dar para a pessoa, adquire sabedoria aí. Eu vou explicar para você uma coisa, eu vou te passar para você ter sabedoria. Fosse assim seria ótimo, nós faríamos um grande livro de sabedoria, entregaria para as pessoas e todos se tornariam sábios. Espírito de sabedoria é quando Deus nos dá o espírito de sabedoria que nos faz entender as coisas, a sua profundidade, todas as suas consequências e desdobramentos, não só para a vida visível, mas também para o que está além deste mundo que vemos. Espírito significa sopro, significa movimento, significa ação. Espírito de sabedoria são corações se movimentando em busca deste espírito de entendimento. Então não podemos, irmãos, em momento algum dispensar a busca pelo aprendizado, pelo entendimento. Se nós temos em nós o Espírito do Senhor, Ele nos ajudará, Ele nos credenciará, Ele abrirá a nossa boca, Ele dará condições para falarmos com procedência a sua palavra, para que outros possam ser esclarecidos. Afinal, como disse um irmão ontem, a luz de Cristo precisa inundar o mundo. Ele falou pelo Espírito, um dos meninos lá de São Luís, falando, mas a luz de Cristo não tem que encher todo aquele universo de coisas que estão em transformação? Sim! Tanto que o Espírito fala pela boca de Isaías e do profeta Abacuque. A mesma coisa, o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, o mundo se encherá da luz do Senhor, mas a luz do Senhor precisa das nossas bocas, para que a gente anuncie estas coisas, de todas as formas possíveis. Aos que nós conhecemos, perto de nós, não dispense o diálogo direto. Não mande um WhatsApp para o seu vizinho a respeito da palavra de Deus. Vá na casa do seu vizinho tomar um café com ele e converse sobre a palavra de Deus. Então, o espírito de sabedoria é algo que movimenta a nossa busca pelo entendimento das coisas que foram criadas pelo Pai Eterno. É evidente que tudo isso traz a nós consequências profundas de mudanças na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, nos destinos da nossa vida, na nossa saúde. Estamos trabalhando com o Senhor. Então, aqui no Senhor Jesus, que é o Filho de Davi, nós encontramos um espírito à nossa disposição de sabedoria, de entendimento, um espírito de conselho. Isso é uma coisa maravilhosa. Hoje não damos mais conselhos. Dá conselho para a pessoa. Minha esposa sempre fala, ela tem aí essa coisa de estar atenta a tudo, e as mulheres têm um dom especial para ver e conversar, são mais sensíveis. E ela está sempre, onde pode, se enfia no meio e fala do Senhor. Aconselha a pessoa baseado na palavra de Deus. Conselho é um poder muito grande de influenciar a vida dos outros que estão envolvidos com o mundo. Nós temos que falar, porque senão como o Espírito vai falar? O Espírito precisa de boca para falar. Então nós temos que ter esse espírito de conselho para mudar a vida das pessoas. E você dê conselho dizendo ela não vai me ouvir. Não, dê conselho dizendo ela vai me ouvir. E tem gente que fala e diz assim, não adianta falar. Está condenado. Não lance maldição sobre a pessoa. Lance a bênção, eu vou falar com ela, ela vai me ouvir. Ela vai me entender, me compreender. Espírito de fortaleza.
força para enfrentar qualquer dificuldade e prova que nós tivermos de passar. Senhor, tem misericórdia de nós. Espírito de conhecimento das coisas e de respeito, temor e submissão ao nosso Deus. O Senhor é Deus. Ponto. Aquieta-te. A palavra diz, não adulterarás, não adultere, irmãos. Não mentirás, não minta. Não roubarás, não roube. Porque nós tememos o Senhor. É claro que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Agora, se você conhecer o Senhor e passar o resto da sua vida pecando, Ele não vai te perdoar. Tenha certeza. Isso não depende de crenças, viu, irmãos? De fé, de igreja, de nada. É natureza. Faz parte da criação de Deus. Fala aqui que o Senhor é que vai fazer justiça na face da terra, ferindo a terra com o seu verbo, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. E fala da Nova Jerusalém, a partir do versículo 6, dizendo que os inimigos vão estar juntos. Usa várias imagens aqui, dizendo que não vai ter mais inimizade nem entre os animais, e que as crianças podem enfiar a mão lá na toca da serpente. A serpente não vai fazer nada com as crianças. Essas imagens que o profeta Isaías utiliza para mostrar como vai ser o novo mundo. Um mundo sem conflitos, um mundo de paz. Eu acredito que, para nós, um verdadeiro paraíso. Um verdadeiro paraíso. Do 10 ao 12, ele está falando aqui do período do fim dos tempos e faz referência à raiz de Jessé. Quando ele fala raiz, está falando a descendência, né? A descendência, não a propriamente uma pessoa. Essa descendência estará posta por estandarte dos povos. É como uma bandeira que é levantada com uma determinada mensagem. Não pode ser a mensagem da igreja cristã, porque ela já está toda dividida e corrompida. Reconhecemos, evidentemente, o seu papel. Mas ela não serve de estandarte a ser levantado, bandeira a ser levantada num tempo de transtornos em todo o planeta e de confusão espiritual. É preciso haver um estandarte, uma bandeira, uma mensagem. Os judeus, evidentemente, não pode ser também, porque sequer puderam aceitar o Senhor, porque não foi permitido. Se a gente quiser e tiver a coragem de levantar esta bandeira, nem falo estandarte é uma coisa maravilhosa, é uma bandeirinha. Pode ser uma bandeirinha, irmãos? Petitinha. A gente levanta uma bandeira falando dessas coisas que o Senhor está nos revelando. Porque somos descendência de Davi. Se nós vamos ter outros homens em outros países levantando também esta mesma bandeira, nós não sabemos. Não sabemos. Mas isso não é um problema nosso. O que nós sabemos é que o Senhor está determinando que nós levantemos essa bandeira. E está dizendo assim, vocês estão levantando essa bandeira não é porque vocês são cristãos, não é porque vocês são evangélicos, não é porque vocês são judeus, é porque vocês são meu povo. É isso que o Senhor está dizendo. Eu acredito, irmãos, que é bom a gente obedecer ao Senhor. Vamos levantar a bandeira, porque somos a descendência da casa de Davi. Porque não somos católicos, não somos evangélicos, não somos espíritas, não somos judeus, no sentido religioso da palavra, mas somos o povo de Deus. E que povo? Se nós amamos a Jesus, se nós amamos o Cristo, nós somos descendentes da casa dele, que é a casa de Davi, não é outra. Numa outra casa. E com esta casa, o Senhor estabeleceu um pacto, como nós vimos no livro de Samuel. Um pacto que não vai terminar. Enquanto existir esse planeta como civilização, esta casa, constituída de homens, de almas, que são voltadas para governos, para conselhos, essa casa vai estar à frente do governo deste mundo. Nossos filhos, filhos dos nossos filhos, alguns de nós. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, que nós da casa de Davi somos pessoas normais. Nós não somos santos,
Mas o Senhor preside esta casa, não por merecimento dela, não por alguma honra que há nesta casa, mas porque o Senhor o quis. Nós reconhecemos, como disse Davi aqui, que a nossa casa, esta casa, esse nosso povo que está reunido aqui, nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos dignos dessa sua atenção para conosco. Mas entendemos que o Senhor está nos pedindo que faça estas coisas em nome do Filho de Davi. Eu penso que a gente precisa trabalhar e juntos e com afinco, porque há muito a fazer. E longe de nós de pensar que isso está na mão do pastor, na mão desse ou daquele, não, está nas nossas mãos. Qualquer pergunta que você fizer, qualquer acréscimo que você fizer, qualquer dúvida que você tiver, por favor, tenham dúvidas. Pergunte, todas essas coisas vão fazer com que esta bandeirinha possa ser, daqui mais algum tempo, levantada para que outras pessoas possam vê-la. Não sei se é o estandarte que vai ser levantado no meio dos povos. Não sei. Pode ser. Mas nós não podemos, com toda certeza, deixar de levantar esta bandeira. Talvez eu tenha um pouco mais de experiência que os irmãos em relação às coisas espirituais, devido à nossa vivência passada e tantas coisas que já fizemos aí até chegar a este ponto. E por essa experiência que eu tenho com as coisas invisíveis e de vez em quando a gente tem uma relação mais íntima com Deus, eu tenho uma boa dose de certeza que o Senhor está pedindo para a gente fazer isso. Porque fui desviado do meu caminho. Eu estava indo tranquilamente no meu caminho de pregação daquela igreja abençoada, santa, pura, conforme os preceitos do apóstolo Paulo, quando fui interrompido pelo Senhor. E foi assim ao longo da nossa vida. A gente já tinha certezas que foram barradas por alguém que nos veio e disse, não é isso, avance. A coluna levantou, começou a se mover, e nós fomos. Ela parou, nós ficamos. Fizemos o melhor ali dentro. Estudamos, discutimos, conversamos, enfrentamos, lutamos, tivemos conflito com inimigos. A coluna se moveu. Nós nos movemos também. Tínhamos quase certeza que ela não se moveria mais, que nós tínhamos chegado na terra prometida. Mas eis que ela se moveu. Eu não sei quanto aos irmãos. Não sei como que os irmãos entendem a sua intimidade aí com Deus. Não sei quanto a vocês. A mim, sinceramente, sou movido por alguma coisa que de vez em quando vem dizer para onde eu vou. Isso me atormenta. Mas se o Senhor quer assim, eu preciso fazer a vontade dele. Acho que nós temos que ser assim. Eu penso que o Senhor falou comigo e pediu que a gente levantasse essa bandeirinha aí no meio do povo. Se ela vai espalhar, se ela não vai, se alguém vai aceitar, se não vai, se vão vir contra nós, esse é problema do futuro. O Espírito de Deus sabe, mas nós não podemos negar ao Senhor esse pedido. Levanta a bandeira da casa do meu filho, para que o povo de Deus possa ter um espírito de unidade. Não pode mais haver essa divisão entre judeus e cristãos. Isso é uma coisa atrasada, isso é uma coisa do diabo. Isso é uma coisa do atraso desse mundo. Agora, frente aos novos tempos, a humanidade que está aí para ser estabelecida, esse mundo novo, o povo precisa estar unido, como diz a palavra do Senhor, para que nunca mais eles sejam separados e possam viver em paz e estabelecer os novos tempos. Todos nós estamos sendo chamados. Faça uma reflexão, irmão. Quando voltar para a tua casa, pense bem sobre tudo que você recebeu aqui nesta casa. Tenha muito cuidado com a Babilônia. Na sua volta para casa, pensa bem como você se situa dentro desse novo mundo de ideias e de pensamentos e novas revelações e coisas que o Senhor parece estar falando a nós neste encontro. E faça um propósito de nós estarmos aqui reunidos uma vez por ano. Não deixe que nada desse mundo roube esta oportunidade, se programe, mas esteja aqui conosco. Nós temos muito a fazer e precisamos de vocês. Precisamos conversar. Ai de nós se vocês não tivessem tormentos.
Ai de nós se vocês não tivessem doenças. Ai de nós se vocês não tivessem dúvidas, medos, preocupações, crises. Se vocês não tivessem essas coisas todas, nós não seríamos o povo de Deus. Então venha, porque vocês são a nossa vida. Nós somos o povo de Deus, a vida do Senhor, o Espírito dele está sobre nós. Essa confusão de rostos, de vida que está no mundo, está nos atormentando demais. Todos nós estamos atormentados. Mas precisamos ter uma convicção firme de que o poder de Deus permanece sobre nós. Amém? Que nós estaremos unidos. Para encerrar, e para a reflexão dos irmãos, vocês receberam um folhetim. Aqui na capa tem um desenho que a cruz do Senhor está no mundo e o menorá e a estrela de Davi estão nos céus. Eu queria que os irmãos refletissem sobre esse desenho que está aqui para mostrar que a cruz veio ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e ajuntar este povo. A cruz veio ao mundo somente para o resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. Um dia todos nós estaremos unidos sob o patrocínio do nosso Pai eterno e para sempre. Não haverá templos, não haverá mais igrejas, porque todos, desde o menor até o maior, o mais velho, todos saberão quem é o Senhor. A criança já vai sair do ventre da mãe pregando. É um exagerozinho, viu, gente? Mas já vai sair salvo, viu? Iluminado. Tá bem, irmãos? Porque não vai mais nascer crianças com necessidade de salvação. Vai ser um outro tempo. Não vão dar aquele trabalho que os meninos costumam dar aí para os nossos irmãos. O Senhor nos guarde, nos abençoe no seu amor e misericórdias. Que assim seja.